Bom, meu nome é Jamile Santiago, eu tenho 20 anos. E desde pequena eu escrevia, mas eu nunca achei que eu era escritora realmente. Eu escrevia desde pequena quando eu morava num sítio, eu escrevia contos, escrevia quadrinhos, coisas simples, assim, um pouquinho coisa mesmo, coisa de criança, com 6, 7 anos de idade. Mas eu sempre tive inspiração da minha mãe, que escreve, ela é poetisa. E quando eu cheguei na adolescência, por volta dos 11, 12 anos, que eu comecei a escrever de verdade. Que aí eu tava entrando na puberdade, na adolescência, na nova estágio da vida, né? E aí eu tinha vários sentimentos e não sabia falar para os outros, sempre fui tímida, sempre fui quieta. E ficava preso dentro de mim. Foi aí que eu comecei a escrever poema, escrevi e guardava dentro de uma caixinha. Escrevia e guardava numa caixinha. Não deixava ninguém ler, não deixava minha mãe ler, não deixava minha avó ler, ninguém. Era eu e eu mesma ali. Então eu sempre achei que eu era uma escritora pra mim, não para os outros ver. Aí, depois de um tempo, foi quando mais, na época da pandemia, que teve a antologia do Vozes Ressoantes, que fui convidada a escrever pro livro e escrevi um conto. A partir daquilo, eu pude perceber que eu poderia sim ser uma escritora também, que não era só minha mãe que tinha que ser, né? E aí, desde então, eu pude perceber que eu poderia escrever para os outros ver. Comecei a escrever mais, escrevia mais poemas para todos mesmo. Até postava às vezes no TikTok, no Instagram, para mais pessoas verem. Então acho que foi isso mais que me fez um processo de virar escritora hoje, né? Eu morava num sítio, perto da entrada da cidade ali, com minha avó, meus tios e minha mãe. E aí, às vezes, eu chegava da escola, eu até lembro do cheiro do sítio, aquele cheiro de mato, de árvore, quando chovia. E às vezes eu sentava naquele sofá assim, aí tinha a porta pra frente, assim, dava pra ver bem o sítio. E começava a escrever, aí escrevia alguns poemas às vezes também, escrevia música, de como era bonita as árvores, como era bonito o cheiro, até eu escrevia. E eu acho que isso impactou bastante, né? Porque desde pequena eu já tinha esse amor pela arte, pela escrita. Mas também outra coisa era que eu lia muito. Eu sempre gostei de ler. Comecei com os livros da coleção Vagalume. Eu li aquilo como nunca. Ia na biblioteca municipal, meu desejo era caçar aquele negócio inteiro para achar um livro da coleção Vagalume que eu não tinha lido. E aí isso eu acho que foi uma vez mais me incentivando. No geral mesmo foi minha mãe, que desde que eu nasci ela já escrevia, né? Já tinha até saído no jornal um tempo antes sobre as escritas dela, participar de concurso. Ela falava, quando eu era pequena, a minha professora pediu para eu escrever um poema. Aí eu ficava emocionada com aquilo. Eu queria também ser que nem minha mãe, né? Sempre foi meu sonho ser igual ela. Então acho que isso foi o que me incentivou mais a escrever também, que ser igual ela. Então, antes eu escrevia mais sobre a natureza, sobre não sei o quê. Depois comecei a escrever mais sobre sentimentos. O primeiro garoto que gostei na escola, escrevia, não sei o que gostava dele, ou que ele não gostava de mim, coisas assim. Então foi começando a escrever um pouquinho mais de coisas relacionadas com a minha vida e a vida das pessoas mais jovens mesmo. Não só sobre a natureza, sobre outras coisas, mas sobre relacionada a mim mesmo. Não tinha nenhum um pensamento de mostrar para os outros. Era para mim conseguir me expressar. Porque eu era criança quieta, não ia falar para ninguém. Então o jeito que eu sentia de me expressar era pelo meio da escrita, pelo meio da arte. Então eu escrevia o que eu sentia, o que estava passando. Às vezes eu nem entendia, mas pela escrita eu conseguia entender um pouquinho melhor o que estava passando dentro de mim. Uma autora que eu gosto muito é da Agatha Christie. Sempre fui apaixonada pelos livros dela. De romance policial, aquele suspense, você não entendeu o que está acontecendo, me prendia. Então eu gostava de ler muito dela. Eu lia na biblioteca também, eu ia na biblioteca da escola e na biblioteca municipal só para procurar os livros dela. Que eu tinha um prazer imenso em ler os livros dela. Eu desenho desde pequena, só que eu sempre levei como hobby também, não é algo que eu queria como profissão. Por mais que seja arte, seja o que eu mais gosto na vida, não sei se levaria tanto assim como uma profissão. Mas eu gosto muito de desenhar, de escultura, tudo. A arte é o que movimenta, que é o que eu gosto mesmo, é desenhar, escrever, a música. Então é isso que
que eu gosto mesmo de fazer. É normalmente mais pela internet mesmo, que às vezes você tá assistindo um filme, tá assistindo uma série, ou às vezes lê um livro, bastante acontecer bastante, ler um livro e você imaginar o personagem e querer desenhar na hora. Então aí tudo relacionado mesmo. Então aí já tá relacionado também com o desenho, que eu gostava de desenhar. Aí eu desenhava um personagemzinho, falava, nossa, dá pra fazer esse irmão dele aqui e criar uma historinha. Aí eu começava a fazer os personagens tudinho, assim, os desenhinhos, ia começando com a história. Aí contava, não sei quem foi pra escola, ia colocando um pouco da minha vida, um pouco do que eu queria que fosse, do jeito que fosse escrevendo, né, que fosse dar certo. Então participei de concursos na escola, acho que até cheguei a ganhar com HQ, mas publicar mesmo, não cheguei a publicar nada. Eu lembro que no começo, questão de gramática, nunca gostei, então a literatura não me atraía. Aí quando começou a ver mais escrita de história, conto, tanto que agora eu até lembrei que uma época a gente fez um livro de contos, acho que era no 5º ano, que a escola fez um livro de conto com as salas, a gente se juntava, às vezes em 2, às vezes sozinho, e escrevia contos para um livrinho. Então eu tenho até guardado em casa, achei esses dias, lembrei agora. Então aí eu fui me apaixonando mais pela literatura. Que aí eu vi o lado que me atraía, não é a gramática, não era coisa, a escrita em si, os contos, os poemas que me atraiu mais. Então, depende muito, que tanto que eu digo, tem até um poema escrito sobre isso, que a minha musa para escrita é a vida, no geral. Então, às vezes uma coisa que aconteceu comigo, às vezes uma coisa que aconteceu com um amigo ali do lado, às vezes uma coisa que eu passei na rua e vi, é isso que me inspira a escrever. Então, eu acho que minha inspiração no geral para escrever é a vida, não tenho... sem especificação assim em geral, mas no geral mesmo a vida. Às vezes vem na hora, assim, se você pensa e começa a pensar, às vezes tá andando na rua, não tem nem como escrever, não tem aonde, acaba esquecendo, outro dia vai lembrar e escreve. Mas outras vezes também que você quer escrever sobre uma coisa, tem essa questão também, que você senta pra escrever, tem tudo na mente, mas não consegue. Mas você sabe que quer escrever, então às vezes depende muito do que você quer escrever e do processo que isso vai demorar. Às vezes é muito fácil para escrever, às vezes vem de primeira, e às vezes vai demorar um pouquinho mais, mas quando eu era pequena, mais ou menos, né? Eu cresci sem meu pai. Então, isso foi uma coisa que me inspirou muito a escrever. Porque às vezes eu queria falar alguma coisa pra ele, não podia. Então era assim que eu escrevia, às vezes xingava ele, tudo que é coisa. Mas era por meio da escrita. Ou às vezes que eu tava sentindo naquele momento, então era por ali que eu escrevia mesmo, por causa de... Então, eu acho que foi uma coisa também que me incentivou bastante a escrever, foi pôr isso pra fora. Porque às vezes falar pros outros assim, não era uma coisa tão legal assim de se falar, né? Então escrever aquilo foi ótimo pra mim, pra ajudar tanto a saber o que estava sentindo, a superar o que aconteceu, né? Que por ali eu conseguia falar, conseguia expressar o que eu estava passando. Eu cheguei a postar algumas vezes uns poemas no TikTok, o que atraiu bastante o público jovem mesmo. E no Instagram também, mas aí já seria mais pra amigos mesmo, pra gente próxima. Mas eu acho que pela internet a gente consegue atrair um público muito grande. Que é tanto que eu escrevi, quando eu comecei a postar na internet, que eu queria mostrar as coisas, eu cheguei a ter mais de 500 curtidas, visualização. Então foi algo que você pode ver que a internet não é o fim da literatura, mas sim, ela está ajudando a se desenvolver. Pode ser até uma escada para você mostrar o seu trabalho, né? Cheguei a postar um falado, mas eu tenho um pouco de vergonha, então não foi muito, foi um só. Mas a maioria era com fundo bonitinho, uma paisagem e o texto escrito na frente. Esse era o jeito que eu achei que foi o que eu vi mais. Eu já tinha visto bastante, porque eu acompanho também bastante essa parte de poema, literatura no TikTok. Então foi o jeito que eu vi que mais aparecia, que o povo gostava e eu gostava de ver também, que eu trouxe para apresentar também. Então eu sigo alguns poetas e poetisas no TikTok e a maioria deles falam mesmo dos sentimentos. Eu acho que é isso que tem atraído mais a geração de hoje, que é a forma de se expressar. Então eu tenho visto bastante falar disso, falar da vida, a forma que se sente, que vem trazendo os outros a se entender um pouquinho melhor, que tem tido uma grande alta nas redes sociais. Querendo ou não, é diferente. Você poder ver o poema ali na hora e responder, mandar uma mensagem por coisa. A visualização é bem melhor do que você estar com um livro ali. É difícil chegar no autor, seu autor favorito. Você mandar uma mensagem para ele, comentar ali na hora, não tem como. Então acho que isso tem tido um efeito maior. No meu processo criativo, sempre teve isso de mandar para meus amigos. E eu quero que eles falem o pior possível. Eu não quero o bom, porque eu gosto de saber mesmo o que o povo tá pensando. Não que vá modificar tudo que eu também escrita. Não é assim também que seja uma influência direta no que eu vá fazer ou não. Mas eu gosto de saber o que as pessoas sentem ou estão vendo no meu poema. Sempre passa pela minha mãe e 2 amigos próximos. Sempre assim, pra saber. Gostaram?
Vai postar? Posto. Sempre desse jeito. Eu acho que leem bastante. Acompanho também a parte das pessoas que leem. Tanto em e-books, no Kindle, que hoje em dia tem alta também. Quanto a comunidade que tem nas redes sociais de leitores, que acompanham, que ajudam um ou outro, recomendam livros. Então, acho que às vezes a gente não vê o que está acontecendo, acha que não estão lendo, mas estão lendo sim. Eu acompanho, vejo bastante gente que lê pelo celular mesmo, a forma prática de ler. Foi um pouquinho complicado, que eu achava que era difícil, né? Escrevia conto, mas era para mim mesmo, escrevia pouca coisa, curtinho. E na época de pandemia ainda, então foi um pouquinho difícil escrever, mas foi legal você ver o processo, ver a criação da história, depois ver o povo gostando da história. Eu até mostrei para alguns professores depois na escola e tudo mais. Eu achei que foi muito gratificante participar de uma coisa da nossa cidade mesmo, onde estavam outros escritores. Tanto que eu até conheci a Pepe por meio do Coisa, entrei a participar junto. E esse contato com outros escritores me inspirou mais ainda, né, a escrever cada vez mais. Às vezes a gente se prende muito, né, no conhecido. Mas será que eu vou ler isso daqui? Nem sei quem que é essa pessoa. E às vezes a gente está perdendo muita oportunidade de conhecer autores maravilhosos. Tanto que na nossa cidade a gente tem muitos poetas, muitos escritores que escrevem contos maravilhosos. Então a gente tem que dar uma oportunidade para os outros, para a leitura. Às vezes também um tema, às vezes você só lê ficção científica, só lê romance. E se a gente der uma oportunidade para o outro tema, pode ser que a gente se goste, se apaixone pelo tema também. Então, acho que na vida, os jovens principalmente, a gente tem muita coisa para viver ainda. Então, a gente não pode se prender só em uma coisa e achar que aquilo lá vai ser isso, porque eu li um livro na escola que era chato, eu não vou ler mais. Então, a gente tem que ir atrás da oportunidade mesmo e ver que tem muito pela frente, tem tantas coisas para a gente ler ainda. Bom, eu quero agradecer primeiramente a você por ter me chamado para participar disso aqui. E eu sou muito grata. E também eu quero agradecer minha mãe, que é minha grande inspiração. Então eu quero agradecer muito ela. Agradecer minha avó também, que foi sempre que estava ali me apoiando em tudo. E meus amigos também. Então mandar um abraço para eles. E para os jovens também, eu quero dizer que não desista. Você pode achar que às vezes você está escrevendo um negócio agora e não gostou. Mas alguém vai gostar, alguém vai, mesmo igual todo mundo, a gente não vai gostar de tudo na vida. Então a gente tem que ir atrás mesmo. Se gosta de escrever, escreve. Mesmo que se for guardar numa caixinha igual eu fiz antes, não tem problema, guarde, mas escreva, que é bom, ler também é maravilhoso. Então a gente tem que ir atrás do que a gente gosta mesmo. Tá, vou deixar um poema meu então, o título é Musa. Figuras de inspiração. Músicos dedicavam suas músicas. Artistas e pintores as exaltavam em suas obras. Picasso tinha Olga, Modigliani tinha Jeanne. Na mitologia, as 9 musas, que traziam a inspiração para as pessoas. Mas minha musa é diferente, é bem incoerente. Às vezes me deixa cheia de ideias, outra hora simplesmente me deixa. A minha musa me desafia, me estende a mão e tira, podendo ser bem quente ou bem fria. Mas não vou negar que ainda me inspira. Ah, musa minha, por que não muda essa conduta e vem e me ajuda? Gostaria de expressar sua forma bela, ela, que não possui um coração ou respiração. Ó vida, minha fonte de inspiração.